Marco Crasso, conhecido como o homem mais rico de Roma, nunca esteve satisfeito apenas com sua vasta fortuna. Aos 62 anos, ele ainda carregava o desejo ardente de se destacar, de ser lembrado por algo mais que apenas seu ouro. E essa ambição não era por acaso. Ao ver seus contemporâneos, Júlio César e Pompeu, conquistarem glórias nos campos de batalha, Crasso sentia uma inveja silenciosa, uma vontade de provar que também merecia um lugar entre os grandes generais de Roma. Era essa necessidade de reconhecimento que o levou a almejar a conquista do Império Parto. Ele via nessa empreitada uma oportunidade única de gravar seu nome na história como um líder militar vitorioso. Crasso acreditava que, com essa conquista, poderia finalmente se igualar aos seus rivais. Porém, esse desejo por glória militar o cegou para os perigos que essa missão representava, pois ele parecia ignorar completamente o fato de que seu maior talento estava nas finanças, não nas estratégias de guerra. E assim, Crasso se lançou à sua grande empreitada com uma confiança que, de certa forma, beirava a arrogância. Seus olhos estavam fixos na vitória e na grandeza que ela traria, mas ele mal imaginava os desafios que estavam por vir. Afinal, perseguir a glória em territórios desconhecidos é uma jornada perigosa. E a próxima parada seria marcada por erros estratégicos que mudariam tudo. Com sua determinação inabalável, Crasso ignorou alertas cruciais. O rei da Armênia, um aliado estratégico, sugeriu uma rota alternativa que contornaria o temido deserto. Mas Crasso, convencido de que conhecia o caminho para a vitória, desconsiderou esses conselhos. Ele acreditava que a rota pelo deserto seria a forma mais rápida de alcançar seu objetivo. No entanto, a pressa nem sempre é amiga da sabedoria. E foi assim que ele guiou suas legiões rumo ao perigo. A travessia pelo deserto revelou-se um erro fatal. As condições adversas, calor extremo, falta de água e o vasto desconhecido, enfraqueceram o moral das tropas romanas. Além disso, a falta de conhecimento sobre o terreno adverso colocou Crasso em uma posição vulnerável diante de um inimigo que conhecia cada curva do deserto. Era como lutar contra uma sombra que sabia exatamente quando e onde atacar. A liderança que ele tanto ansiava mostrar logo se mostrou um fardo pesado demais para carregar. No entanto, a verdadeira queda de Crasso não veio apenas do ambiente hostil, mas de sua confiança exagerada. Ele se recusou a recuar ou repensar sua estratégia, mesmo quando os sinais de desastre já estavam claros. O deserto se tornava o cenário perfeito para o próximo golpe, a temida cavalaria parta. E foi nesse ponto que o inimaginável começou a se desenrolar. A cavalaria parta era uma força com a qual os romanos jamais haviam lidado adequadamente. Seus cavaleiros eram mestres em uma tática de combate singular, o tiro parta. Enquanto recuavam, disparavam suas flechas com precisão mortal, pegando os romanos de surpresa. Crasso e suas legiões, acostumados a enfrentar inimigos em combates corpo a corpo, viram-se impotentes diante dessa habilidade. Cada flecha disparada parecia atingir não só o corpo, mas o orgulho dos soldados, que lutavam em terreno desconhecido. A vantagem dos partas não era apenas a técnica de suas flechas, mas também o conhecimento profundo do deserto. O calor, que castigava os romanos, parecia não afetar a cavalaria parta, que se movia com uma leveza inquietante pelo vasto terreno arenoso. A cada recuo, eles se reagrupavam e atacavam novamente, desgastando as forças romanas a cada emboscada. Crasso, que outrora confiava no poder bruto de suas legiões, começava a perceber que suas tropas não estavam preparadas para esse tipo de batalha. Enquanto Crasso tentava reorganizar suas forças e encontrar uma maneira de enfrentar essa ameaça inesperada, a moral de seus homens começava a desmoronar. A superioridade dos partas, tanto em estratégia quanto em execução, era evidente. E com o cerco se apertando, Crasso se viu empurrado cada vez mais para uma posição onde os erros passados cobrariam seu preço final. E foi assim que o destino o levou diretamente para o desastre em Carras. O desastre em Carras foi o ponto culminante de todos os erros cometidos por Crasso. O golpe mais doloroso veio quando seu próprio filho Públio, liderando uma força auxiliar, foi emboscado e morto. A morte de Públio abalou profundamente Crasso, minando sua já frágil confiança. A essa altura, o colapso parecia inevitável. As tropas romanas, desmoralizadas e desgastadas, enfrentavam uma força que conhecia cada detalhe da guerra no deserto, enquanto o exército de Crasso se via preso em uma espiral de derrotas. Crasso, em meio ao caos, cometeu erros táticos fatais que agravaram ainda mais a situação. Em vez de recuar ou tentar uma negociação honrosa, ele se manteve no campo de batalha, cada vez mais cercado. As negociações que seguiram foram uma armadilha,
E em sua ânsia de evitar uma humilhação total, Crasso caiu em um truque traiçoeiro. O fim de Crasso foi marcado por uma das execuções mais simbólicas e humilhantes da história romana. Ouro derretido foi despejado em sua boca, uma representação amarga de sua cobiça. A morte de Crasso encerrou sua busca por glória com um desfecho trágico e cruel. A promessa de conquista se transformou em ruína e a sombra de sua derrota se espalhou por Roma. Mas essa tragédia não apenas encerrou sua história, ela deixou uma lição para aqueles que buscam poder sem reconhecer seus próprios limites. A história de Crasso é um lembrete eterno de que o orgulho muitas vezes precede a queda, e que a guerra, por mais sedutora que pareça, tem sempre seu preço. A história de Marco Crasso nos mostra que, por mais que a ambição possa nos impulsionar, ela também pode nos cegar. Crasso, que já tinha tudo o que muitos sonhariam, acabou perdendo sua vida em busca de uma glória que não precisava ser conquistada. Essa lição se aplica ainda hoje. É importante saber até onde ir e reconhecer nossos próprios limites. Então, se você quer continuar aprendendo sobre as grandes figuras da história e as lições que elas podem nos ensinar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você nunca perde uma nova história que vai te surpreender e, quem sabe, mudar a forma como você encara o mundo.